a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nestes sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós estamos com a tua palavra, Senhor, diante de nós, com o desejo de que ela nos instrua, Senhor. De que, além da leitura, nós tenhamos um proveito maior através da explicação, da exposição da tua palavra. Ó Deus, que o teu Santo Espírito nos conduza poderosamente, ó Deus, sustentando a sua exposição, para que haja fidelidade. E, ó Deus, fazendo de cada coração, dos ouvintes da tua palavra nesta noite, ó Deus, como campos bons para receberem a tua palavra, como uma semente, ó Deus, que floresça, ó Deus, que frutifique, que abençoe a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Ó Deus, nós te clamamos e pedimos, fale aos corações, constranja-os de seus pecados, anime-os, ó Deus, nas suas falhas, através da esperança de Cristo, da glória do Senhor Jesus Cristo. Transforma-os, enche-os da esperança e da paixão pela glória do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos no nome dEle, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Meus irmãos, conta uma história que Arthur Conan Doyle, o autor dos romances policiais de Sherlock Holmes, era uma pessoa brincalhona, um homem brincalhão. Diz que uma vez ele enviou um telegrama para 12 pessoas famosas em Londres, que ele tinha conhecimento, que ele conhecia, dizendo o seguinte: fujam imediatamente, nós fomos descobertos. Embora todos os 12 cidadãos aqui fossem cidadãos honestos, diz a lenda que todos eles rapidamente deixaram o país. Essa história ela pode ser fictícia, mas ela é um belo retrato, uma boa ilustração de um fato importante sobre nós. Sobre o fato de que uma consciência culpada é uma coisa comum. De que todos nós lutamos com a questão da consciência e da culpa. E que quanto mais nós estamos afastados das realidades que o autor aos Hebreus tem exposto para nós nas últimas semanas, nos últimos domingos, esta consciência ela se fragiliza. E ela age, e ela promove esse tipo de coisa. Faz gente, cidadãos honestos, fugirem diante de um telegrama como esse. A maioria de nós tem algo, seja do nosso passado ou de hoje, que nós preferimos manter escondido dos outros. E, portanto, é o medo de ser exposto, de ser descoberto, que nos faz ir para dentro de nós mesmos. Nós todos, meus irmãos, em grau maior ou menor, todos temos levantado paredes e limites para manter os outros fora, ou para fugirmos de pessoas e relacionamentos em um grau maior ou menor. E relacionamentos, quando as coisas ficam muito íntimas, eles tendem a assustar num grau maior ou menor cada um de nós. São lutas próprias da humanidade, daquilo que é feito no nosso coração.
mesmo na igreja, muitos estão incertos sobre a sua posição diante de Deus por causa de pecados do passado ou de pecados do presente. De muitas maneiras nós lidamos com o fato dos nossos pecados, em dúvidas em graus maiores ou menores, em algum grau de incerteza. Esses fantasmas do passado, eles podem ficar fora de vista por um tempo, mas depois eles aparecem como que do nada, para assombrar muitos de nós, muitas pessoas. Essas pessoas, elas se perguntam se mais alguém sabe o que elas fizeram. Vocês se lembram daquele filme, né? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Essa é uma piadinha que, inclusive, de vez em quando, acontece entre nós. A gente brinca um com o outro. Eu sei o que você fez no verão passado. O filme, ele atingiu-nos de tal maneira que ele encontrou eco nestas frágeis consciências que a maioria de nós carrega. Então, meus irmãos, esta é uma luta frequente. E mais sério ainda, é a pergunta que muitos fazem se Deus realmente os perdoou. Eles não têm certeza de como será quando estiverem diante de Deus, naquele dia, no grande dia do julgamento. E por mantermos esta vergonha viva e esta culpa bem guardadas, nós deixamos, meus irmãos, de experimentar, de provar, de nos deleitar do perdão do Senhor. O perdão que o Senhor tem para nós. Nós perdemos a liberdade de sabermos que somos pessoas quebradas diante do nosso Cristo, e que é essa a nossa liberdade, que nós podemos ser frágeis, vulneráveis, e as pessoas quebradas que nós somos, porque Jesus foi feito, Ele se fez, Ele construiu a sua obra, justamente para que nós pudéssemos ser vulnerabilidade, desnudamento, fraqueza diante dEle. Então, o que muitos de nós fazem diante dessa situação? Nós trabalhamos duro, estudamos, casamos, temos filhos, pagamos as nossas contas, e vamos à igreja e servimos um pouco de tempos em tempos, na esperança de que vidas moralistas e boas obras sejam de alguma forma suficientes para cobrir esta culpa, ou para cobrir a vergonha que acumulamos ao longo dos anos e que achamos que é trabalho nosso lidar com elas. Em outras palavras, mesmo que saibamos em nossas cabeças que há graça, graça abundante, graça invencível, graça infinita a ser encontrada em Cristo Jesus, que estamos seguros de podermos ser vulneráveis na presença dEle, ainda vivemos, a maioria de nós, e dos nossos dias, de nossas vidas, como se tivéssemos que fazer coisas para ganhar o perdão do Senhor. Às vezes, as pessoas não percebem que estão fazendo isso. Meus irmãos, a nossa passagem desta noite, ela está aqui para destruir essa noção de que é você que tem que trabalhar pelo perdão do Senhor, de que é você que precisa trabalhar para lidar com a sua culpa e a sua vergonha. O nosso texto, meus irmãos, é para dizer a você nesta noite que há liberdade e há perdão total em Jesus, perdão total e liberdades para serem encontrados na obra sacrificial de Cristo. E a melhor parte isso não custa nada. Nós não temos que fazer nada para receber. O sacrifício de Jesus é suficiente. O sacrifício de Jesus é o melhor sacrifício. Esta é a mensagem nossa desta noite. E, em primeiro lugar, no argumento ou na argumentação do autor, ele começa mais uma vez, como se estivesse estabelecendo ciclos repetitivos, para trabalhar mente e coração dos seus ouvintes, para fazê-los entender aquilo que estavam com dificuldade. Então ele volta de novo para dizer
das limitações da lei. E nos versículos de 1 a 4 é isso que ele faz. Ele segue mostrando que o antigo sistema era insuficiente para erradicar o pecado. Leiamos novamente. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, prestem atenção, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Meus irmãos, as leis que Deus prescreveu e a oferta sacrificial de touros e bodes eram insuficientes para remover ou para tirar os pecados do povo de Deus. É isso que o autor está voltando a carga aqui sobre seus leitores, para que eles entendam. E também para que vocês entendam. As práticas de sacrifício do sacerdote do Antigo Testamento, seja no tabernáculo ou no templo, eram aqui, no que o autor está dizendo, apenas sombras, ou tipos de um sacrifício melhor, que estava profetizado por vir. Olha o que ele diz, jamais podem tornar perfeitos os ofertantes. Por quê? Porque, meus irmãos, eles eram não a imagem real das coisas, mas apenas sombras, apenas tipos que apontavam para a verdadeira coisa, para a coisa real. Veja, meus irmãos, eles não estavam realmente lidando com a limpeza das pessoas, eles não estavam com esses sacrifícios limpando as pessoas, estavam apenas apontando para cada uma destas pessoas, para um sacrifício que estava por vir, que finalmente este sacrifício é aquele que seria, e é aquele que purificaria o povo de Deus, e que tornaria os seus pecados brancos, alvos como a neve. Mas era exatamente isso para o que serviam as sombras, para fazer como uma seta, o apontamento para o que era real, para o que viria, para aquele que era o verdadeiro sacrifício que viria na pessoa de Jesus. Não em si o meio pelo qual eles poderiam ser limpos, purificados. Os sacrifícios, o texto está dizendo, não podiam remover o pecado, mas eles podiam fazer uma coisa: lembrá-los deles. Lembrá-los dos seus pecados. O verso 3 diz: entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Era isso que acontecia todos os anos. Eles, através dessas sombras, desses tipos, eles serem lembrados. É como se o autor estivesse aqui, pessoalmente, agarrando-os pela gola e os sacudindo e perguntando a eles: o que vocês estão fazendo? Você não percebeu que é essa a verdade? Está se voltando para estas sombras que não podem torná-lo perfeito diante de Deus. Não é possível que vocês não entendem. Não é possível que vocês não estão vendo a verdade diante de vocês. Meus irmãos, em essência, é como se ele estivesse perguntando: por que vocês estão voltando da liberdade para a escravidão? Da coisa real para a coisa que apontava para a coisa real, que era apenas uma imagem dela. Por que você ainda está tentando ganhar o perdão de Deus? Você não sabe que houve
um sacrifício melhor. Um sacrifício que de uma vez por todas eliminou a necessidade de sacrifícios. Agora veja bem, esta questão da autojustiça, da tentativa de fazer obras mortas, ela é uma coisa que não é um problema apenas da igreja hebraica. Lá na Galácia, por exemplo, eles estavam lutando com isso. A carta aos Gálatas é para Paulo tentar limpar de diante deles esta mentalidade, esta visão, esta compreensão turva, essa noção de que eles pudessem fazer algo pelos seus próprios pecados. Lá em Gálatas capítulo 3, Paulo aborda esta questão com eles, dizendo o seguinte: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Meus irmãos, tanto Paulo quanto aqui o autor aos Hebreus, eles estão deixando bem claro para aqueles seus ouvintes e para nós esta noite: olha, Jesus Cristo é superior à lei. A lei é insuficiente, a lei é inferior. O antigo sistema, baseado na lei e nos sacrifícios, eles tinham um propósito e eles continuam tendo um propósito único de mostrar para nós a nossa condenação, a nossa culpa, a nossa vergonha, a nossa escuridão, o nosso pecado. Eles não foram feitos para os remover, mas era para apontar para nós a necessidade do melhor sacrifício, o sacrifício de Jesus. Na verdade, cada detalhe deste antigo sistema, cada parte desse sistema apontava para Cristo. Esse sistema serve para lembrar você da sua culpa e da sua vergonha e fazê-lo você correr desesperadamente até Jesus. Por que você está tentando conquistar o seu direito de fazer parte da família de Deus? Você não sabe que isso é impossível? É isso que o nosso texto está dizendo. Nós não temos como buscar o agrado de Deus por nós, pelas nossas obras mortas. A lei e o sistema não existem para nos conduzir a esse trabalho de autojustiça, de obras mortas. Então é isso que o autor começa estabelecendo. Olha, a lei, ela tem limitações, ela tem um papel específico, e ela não serve para você buscar por você, pelo seu trabalho, o agrado de Deus, ser aceito na sua família. E então ele fala-nos, dos versículos de 5 a 10, de um sacrifício melhor. Leiamos de novo os versículos 6 e 7, onde ele diz assim: não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou no rolo do livro. Está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto se deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade.
remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo, de Jesus Cristo, uma vez por todas. Depois de falar das limitações da lei, então o autor ele apresenta a verdade maravilhosa deste tipo único de justiça, deste tipo único de trabalho que ganhou para nós o perdão total, a aceitação de Deus, a inclusão na família de Deus. Meus irmãos, ele aqui está respondendo ao problema estabelecido nos versículos de 1 a 4, o das limitações da lei, com o sacrifício melhor de Jesus, com a verdade proclamada da finalidade do sacrifício de Jesus Cristo de uma vez por todas, de ser este o único meio pelo qual nós encontramos o agrado do Senhor, nós encontramos o perdão total do Senhor, e nós entramos na família de Deus. Aqui, esses versículos seguintes, eles completam para nós um quadro de contrastes. Um forte contraste entre as limitações da lei, dos versículos de 1 a 4, e o poder ilimitado do sacrifício perfeito, melhor, suficiente, de uma vez por todas, do nosso Senhor Jesus. Aqui nos versículos de 5 a 10. Nestes versos, a expressão da obediência de Cristo é categórica. No verso 6, no verso 7, a segunda parte, ele diz para fazer, ó Deus, a tua vontade. E no verso 9, novamente ele diz, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. A obediência de Jesus é tudo sobre a obediência que nós somos incapazes. Fomos e somos incapazes, só Ele é capaz desta obediência e de tornar-se a justiça que é dada a nós e recebida tão somente pela fé. Jesus Cristo não veio apenas para fazer um sacrifício por nós. Ele literalmente desceu a Belém em forma humana para se tornar o sacrifício final por nós. Essa é a Páscoa. Este é o nosso Cordeiro Pascal. Este é o nosso Senhor Jesus, fazendo tudo o que nós precisamos. Tudo o que deveria ser para nós a plena liberdade e descanso das obras mortas. Ele deixou a perfeita comunhão com o Pai e o Espírito, para vir assumir a nossa carne, entrar no nosso mundo quebrado e servir a nós. Pessoas quebradas, como eu e você. Jesus, ele veio ao mundo para corrigir, meus irmãos, o que nós jamais poderemos corrigir. E não conseguimos corrigir, e não é de hoje, é desde os tempos de Adão. Ele veio para ser a luz que invade e que toma conta das nossas trevas, as eliminando, expurgando, limpando as nossas consciências, removendo a nossa culpa, enchendo-nos de liberdade. Para viver uma vida perfeita, meus irmãos, porque nós não podemos viver. E apesar de enfrentar todas as tentações terrenas que Jesus enfrentou, ele cumpriu a lei. A lei que exige a perfeição que nós não somos capazes de oferecer, mas ele ofereceu. Ele cumpriu todas as profecias sobre ele mesmo e ele foi obediente à vontade de seu Pai. E por quê? Para que eu e você pudéssemos ter perdão total e ter acesso total a Deus, à família de Deus. Por isso, descanse. Por isso, experimente a liberdade. Por isso, o cristianismo não pode ser a prisão que muitos têm feito dele. Um lugar massacrante, um lugar pesado e difícil.
Porque coloca na mente das pessoas, em muitos lugares e em muitas ocasiões, a ordem de obras mortas. Ideias próprias do legalismo que assolou a região da Galácia, como estava aqui, sendo uma grande tentação para os irmãos da igreja hebraica. Ah, que liberdade nós temos em Jesus. Aquele que obedeceu perfeitamente, porque nós não somos, jamais seríamos capazes. Acesso total ao Rei dos Reis, é o que nós temos. Esse é o nome da nossa liberdade. E esta liberdade, meus irmãos, ela apresenta-se a nós com todos os benefícios de fazer parte da família real. Aqui o autor, ele está citando o Salmo de Davi, Salmo 40, versos 6 a 8, onde Cristo é prefigurado claramente. Lá o salmista, ele diz: sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Meus irmãos, por que o autor, ele cita o rei Davi? Ele o cita aqui porque, embora Deus tenha prescrito os sacrifícios do Antigo Testamento, Deus sabia que eles nunca poderiam satisfazer plenamente o custo do pecado. Apenas apontavam para a satisfação que viria daquele que era a lei, a Torá escrita em seu coração. E aquele que se deleitaria em fazer a sua vontade, a vontade de Deus perfeitamente. Davi, como parece escrito neste salmo, parece ser ele o personagem, mas não é. Nós sabemos que não é, primeiro, pelo que conhecemos da história de Davi. Conhecemos do seu enrosco com Batseba, a sua confusão tirando a vida de Urias. Então não é Davi que está aqui sendo prefigurado, que está sendo aqui o foco central destes versículos. O foco central deste salmo, meus irmãos, é aquele que obedece perfeitamente à vontade do Pai, o seu Filho, que viria e que veio e se fez carne. Ele, Davi, não poderia cumprir a vontade de Deus perfeitamente, mas Jesus, que é o foco futuro deste salmo, ele o fez. Ele, Jesus, o centro das Escrituras, de quem elas falam e de quem elas profetizam, ele é o foco destas palavras. E o autor aos Hebreus confirma isso, ao citar o Salmo 40. Jesus, meus irmãos, é aquele que tem a lei perfeitamente escrita em seu coração, e aquele que a cumpriu ao máximo e perfeitamente. A vontade de Deus aqui, a qual Davi e o autor aos Hebreus está se referindo aqui, é a vontade de oferecer um sacrifício melhor, que completaria a velha ordem e que erradicaria de uma vez por todas a nossa culpa, a nossa vergonha, os nossos pecados. Meus irmãos, Jesus, quando ele nasceu, ele sabia para o que ele veio. Ele entendeu todo o peso do que Deus queria que ele fizesse aqui na terra. E nós sabemos disso quando olhamos para Jesus orando lá no Getsêmani. E nós vemos pouco antes dele ser preso, ele sabendo e sentindo e vendo diante dele todo o peso dos nossos pecados, sejam eles os passados, os presentes e os futuros. Toda a vergonha, a culpa e o pecado e os pecados do povo de Deus sobre ele. Ele, o Senhor Jesus, ali no Getsêmani, ele já conhecia as profundezas da nossa culpa, o gigantismo da nossa vergonha e o lamaçal dos nossos pecados.
E ele experimentou física, emocional e espiritualmente, meus irmãos, todo o peso destas coisas. Absolutamente todo o peso destas coisas. Mais profundamente do que eu e você jamais podemos imaginar. Ele suou sangue enquanto enfrentava todas estas coisas. E ele voluntariamente foi à cruz para ali carregar os nossos segredos mais sombrios, os nossos segredos mais feios e os nossos pecados mais vis, para que eu e você não tivéssemos que fazê-lo. É por isso que quando um crente, ele lança mão de obras mortas, quando nós colocamos qualquer naco de legalismo sobre a nossa vida cristã, nós estamos ofendendo, profanando a obra de Jesus. Literalmente, meus irmãos, Jesus é a luz que brilha em nossas sombras e na nossa escuridão. E qualquer tentativa de ser você a luz é uma terrível ofensa a esse tão grande Salvador. Não ouse fazer isso novamente. Não tente de alguma maneira confiar em qualquer pretensão de autojustiça sua. Não tente jamais na sua vida lançar mão de obras mortas e deixar de ter o deleite da liberdade que você tem em Jesus. Ele é a luz que brilha em nossas sombras, que invade e destrói a nossa escuridão. Não erga-se e apegue-se à sua culpa e à sua vergonha. Não pense que a sua bagunça é demais para Jesus, porque isso é arrogante. Isso é terrivelmente orgulhoso e arrogante. Ele foi para a cruz de uma vez por todas, para que nós pudéssemos ser livres, para que eu e você não tivéssemos mais sede. Então nós devemos entregar a nossa culpa, entregar a nossa vergonha, os nossos pecados ocultos a Jesus, porque nele nós encontramos aquilo que o autor expõe no restante deste capítulo. Nos versículos de 1 a 11, ele diz que nós encontramos perdão total. É por isso que este é o melhor lugar para estar. Jesus, ele é o nosso melhor sacrifício. E dispensa-nos de todo o nosso esforço para qualquer sacrifício. Vejam os versículos de 11 a 18, o que o Senhor diz. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E ele acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Meu irmão e minha irmã, perdão total. Mergulhe nisto. Deleite-se nisto.
o trabalho de pagar a dívida do seu pecado, dos seus pecados passados, presentes e futuros, está feito, está completo, está consumado. Saboreie a liberdade dessa verdade, descanse nela, de que você não é mais julgado por Deus, de que aquilo que Jesus fez por vocês, este melhor sacrifício, é eficaz, é ilimitado, ele tem um poder ilimitado, por maior que seja a bagunça em você, ela não é maior do que o trabalho de Jesus. Isso não significa que Deus não disciplinará seus filhos, porque o mesmo texto de Hebreus vai deixar-nos alertas mais à frente de que sim, Deus disciplina aqueles a quem Ele ama, mas significa, e gravem isso, significa que seu status em sua família, a sua família real, a sua família celestial, é seguro. Você é inamovível lá, você é irremovível de lá. Por mais feia que possa ser a sua culpa, a sua vergonha. Meus irmãos, o contraste aqui que o autor estabelece mostra a nossa segurança. Porque enquanto nós olhamos para o passado e vemos as sombras, e somos lembrados aqui da timidez e da insegurança do sacerdote, que ano após ano tinha que estar lá, repetindo e repetindo, o que não removia pecado, ele deu lugar a Cristo, assentado em descanso e em bem-aventurança, à destra da majestade, no Santo dos Santos, com sua obra sendo plenamente realizada, e agora ele aguardando a plena recompensa. A obra de Jesus, meus irmãos, foi 100% concluída. É isso que ele quis dizer quando ele disse, está consumado. E nós somos, por isso mesmo, totalmente perdoados. O verso 14, ele diz que Jesus aperfeiçoou aqueles que estão sendo santificados. Ser santificado aqui refere-se à nossa posição ou ao nosso status diante de Deus. Nós não somos perfeitos agora. E as nossas esposas, os maridos, os filhos, eles sabem que não somos. Estão lá conosco todos os dias, todas as semanas, para serem os primeiros a saber e nos lembrar que nós não somos. Mas nós somos santos aos olhos de Deus. Esse é o nosso status e esta é a nossa posição diante daquele que está na eternidade e não no tempo como nós. Veja bem, nós somos no tempo continuamente conformados à imagem e à semelhança de Jesus. Essencialmente, o já é que fomos legalmente declarados livres de nossos pecados por Deus, e o ainda não é o processo contínuo de santificação pelo qual nós estamos passando agora e passaremos até o dia que nós morremos. Mas para aquele que é eterno, e isso está sendo apresentado da perspectiva dele para afirmar em nós esta verdade e este convencimento, é que nós já somos santos. Nós ainda não somos um produto acabado, mas já somos. A boa notícia, meus irmãos, é que nós estamos perdoados e continuaremos perdoados. Mesmo quando nós estivermos daqui a pouco, amanhã, no ano que vem, ou até a nossa morte, ou até a volta de Jesus, ainda falhando e ainda cometendo pecados. Nós somos e continuaremos perdoados.
à medida que nós continuamos a nos transformar em quem Jesus já nos fez ser. Isso é lindo, queridos. Isso enche os nossos corações. Nós já somos, por mais que ainda tenha a ser feito, nós já somos. Jesus, ele disse: eis que faço novas todas as coisas. Tudo está feito. Os nossos olhos, o tempo ainda não nos permite chegar lá e ver, mas os olhos de Deus, os olhos de Jesus que tem o futuro sobre eles, já nos vê como somos naquilo que seremos. O problema é que a maioria de nós tem a dificuldade em aceitar a verdade, meus irmãos, de que o pecado é gratuito. Porque nós vivemos numa vida, num mundo que todas as coisas gritam dizendo há um custo. Nós vamos ao mercado e as coisas estão aí aumentando o preço de uma semana para outra, e tudo é caro. A gente vai para um restaurante e encontrar um momento de deleite, e aí tem todo aquele momento agradável da conversa, e aí tem uns debochados que dizem: pessoal, chegou a hora da dolorosa. Eu não sei quantos já viram a conta do restaurante ser chamada de dolorosa. Na vida nós vivemos assim, tudo gritando e dizendo para a gente: olha, há um custo. E simplesmente para nós é difícil ouvir e entender e acreditar: olha, é de graça, é gratuito e é total. Por isso temos dificuldades. Nós sempre pensamos que há uma dívida a pagar, há um trabalho a fazer. E no fim das contas, para muitos é o que acaba acontecendo. O que fazemos é pegar essa mentalidade, meus irmãos, e aplicar as nossas vidas e prejudicando a nossa liberdade no Senhor. Nós podemos concordar que há perdão em Jesus, mas a maior parte do tempo nós não vivemos assim. Nós não vivemos livres. Nós não colocamos as nossas crenças em ação. Sabe como que a gente faz isso? A maioria de nós vive com medo dos outros, com medo do julgamento dos outros, do que eles possam pensar sobre nós. De maneira que há um caminho a percorrer para realmente chegarmos às profundezas do sentimento e de experimentar o verdadeiro perdão de Deus nas nossas vidas. A maneira como muitas vezes nós vivemos e falamos, agimos, demonstram que nós não estamos alcançando o sentimento e a experimentação desse perdão total. Isso se reflete, meus irmãos, na dificuldade que nós temos de falar sobre a nossa roupa suja, sobre os nossos pecados com os outros. É preciso se sentir livre ou perdoado o suficiente para saber como o Senhor está curando e redimindo as nossas vidas, as nossas feridas e este mundo. E quanto mais nós buscamos estas muralhas de autoproteção, nós estamos revelando que de fato não há em nós uma profunda experiência com o perdão total de Deus. Todo o nosso temor dos homens nada mais é do que uma contundente prova do quanto nós não temos experimentado as delícias de saber que somos perdoados. Concluindo, queridos, há uma ilustração que cai bem para o que estamos ouvindo esta noite. Imagine um jovem que se apaixona, mas ele e a sua namorada, eles estão separados pela distância. Ele tem uma bela fotografia dela, que ele olha todos os dias. Finalmente os dois se casam e passam a viver juntos. A foto ainda está lá, mas agora ele a tem. A esposa está ali.
Mas então um dia ele começa a se comportar de uma maneira esquisita, estranha. Ele está diante de sua esposa, segurando a foto em seu peito, e ele diz a ela o seguinte: eu realmente sinto a falta de você nesta foto. Então eu vou voltar para esta foto. Eu prefiro a foto. E ele então beija apaixonadamente a foto diante da sua esposa, a deixando perplexa. E então ele sai pela porta da sala resmungando e dizendo para a foto: oh, como eu te amo, querida foto, você é tudo para mim. Meus irmãos, é isso que nós fazemos com o amado das nossas almas, com o Senhor Jesus, quando lançamos mão de obras mortas, quando abraçamos o legalismo e qualquer sistema de autojustiça, quando achamos que o trabalho em relação à nossa culpa, vergonha e os nossos pecados é um trabalho meu, nosso. Nós estamos agindo como este amalucado rapaz aqui, como este transtornado marido está agindo aqui. É muito estranho. O comportamento estranho deste cara aqui é uma foto viva daqueles que abandonam Cristo por causa da sombra. Meus irmãos, Cristo e o seu sacrifício suficiente proporcionaram perdão a nós de todos os nossos pecados. Qualquer sistema religioso que inventa obras humanas para expiar pecados é uma mera sombra. Nós devemos confiar somente em Cristo. E então nós experimentaremos a liberdade, o deleite de saber que o sacrifício dele é suficiente, é o melhor sacrifício, e que nele nós encontramos plena liberdade, completamente livres da culpa e da vergonha por este perdão total que nos é dado por ele. Então nós devemos descansar na verdade de quem Jesus é, e na verdade de que ele é um sacrifício melhor, porque ele é o sacrifício final. E se você o ama, é preciso que você saiba que ele o aceita exatamente como você é, porque o trabalho é dele. Quem você é e quem você está se tornando nele é trabalho dele, Senhor Jesus. E da mesma maneira você tem que estender esta liberdade aos seus irmãos. Lembram da história da plaquinha pendurada no pescoço, sobre o peito de cada um de vocês? Esposa, marido, filho, irmão da igreja, amigo, nós que estamos em Jesus, lembre-se, há uma plaquinha pendurada em você escrita: Jesus trabalhando. E entre parênteses, o trabalho já está feito. Falta nós conhecermos o resultado final, o vermos naquele dia, o dia da nossa glorificação. Então olhe para o seu irmão, e além de você se deleitar na liberdade que você tem, de ter em Jesus o sacrifício melhor que te dá a liberdade completa, perdão total, tenha os bons olhos de olhar para o outro da mesma maneira, dando liberdade a ele, e permitindo a ele o mesmo deleite. Olhe-o com os olhos de Jesus. Jesus, ele ama as pessoas que sabem que estão quebradas. Então pare de tentar vender aos outros algo que não é verdade sobre você. E pare de exigir dos outros algo que não é verdade sobre eles. Nós não somos perfeitos e não seríamos capazes disso. Ele é perfeito por nós e nos fará perfeito na devida hora, no devido tempo. Então descanse nisso e permita aos outros que descansem nisso. Pare de tentar ganhar o perdão dele, porque em Cristo você é perdoado. Peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a crescer na verdade que está nos apresentando aqui o autor. E creia no que disse o profeta Jeremias, nas palavras que estão aqui no nosso texto, e lá em Jeremias 31, quando falando
lembrando-nos que Cristo é a nossa profecia, ele disse: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Declara o Senhor: porei minhas leis em seus corações e as escrevereis em suas mentes. E mais, não me lembrarei de seus pecados e seus atos, pois onde há remissão destes, já não há oferta pelos nossos pecados. Meus irmãos, nós sabemos que isso é verdade, porque como diz a palavra, tendo recebido Jesus o vinagre, ele disse: está consumado. E ele inclinou a cabeça, e ele entregou o seu espírito no melhor sacrifício. Por mim, por você, o nosso Cordeiro Pascal entregou tudo o que precisávamos. Como Deus é bom, que grande Salvador, que grande salvação. Que Ele nos abençoe com uma vida de liberdade e deleite nestas coisas.